Tá, isso aí tem todo dia? O que é? Essa tua chamada aí? Não sei, a produção Não sei, do programa... porque antes era o Júnior B, tá? É. E agora é tu que me chama. Mas sai no ar essa tua chamada aí ou não? Às vezes sai, às vezes não, depende da minha velocidade. Que é? Benfica, Agora, tu sabe que tudo isso é estratégico, né? O Júnior Maicá, o Júnior nunca anunciava o começo do programa. Isso, eu sei. Eu sei Agora onde ele, é que tu agora quer ele abriu chegar. um canal do YouTube completamente Nutella, que ele tá sentadinho num sofá, uma coisa assim, ó, que não tem nada a ver com ele. O Júnior Maicá é um bronco, é um grosso. E aí ele me aparece num sofá. Troglodita. Diz aí, Baldasso. Diz aí, Baldasso. Baldasso, diz aí, troglodita. Troglodita, é isso aí. Isso. Aí ele aparece num sofazinho de perna cruzada, parece o Caetano Veloso tocando violão, como se ele fosse um cara refinado. Mas quem que ele quer enganar, cara? Quem que ele quer enganar? Cara que saiu de cachoeirinha. Semana que vem ele vai estrear as almofadas coloridas. Não, daqui a pouco vai ter convidado naquele sofá ali. Já tô avisando. Do teu lado ali? Depois da pandemia, né? Depois do. Ah, bom. Então, coronga. Falou daqui a pouco. Essa pandemia eu não sei até quando vai. Pelo jeito vai longe. Mas, cara, já dá pra te usar no giro dos stories. É? O giro. Claro, já dá, né, Baldasso? O giro dos stories gaúchos. Isso é bom. Isso aí. É um quadro que nós estamos criando no programa, né, Benfica? Isso. Estamos criando. Com as grandes celebridades do Rio Grande do Sul. Isso. Nós vamos, assim, volta e meia, citar, naquele momento que a gente estiver apresentando o programa, aqui participando do programa, nós vamos citar o que as grandes celebridades estão fazendo nos stories naquele momento. É isso aí. E nós temos celebridades gaúchas altamente expressivas. Eu fico pensando justamente qual é o grupo que a gente vai atingir, né? Eu tô fora do giro dos stories, tô fora. O que vai ter de candidato, só me inclui nessa. Ô, Benfica! Maicá, aqui no Bairrista FC, como é que tá o giro dos stories nesse momento aí? Por enquanto nada, o Baldasso não postou nada. Não viu como nada? Aqui. Se tu com esse teu caráter há pouco tempo nos bastidores fora do ar já tava dando-lhe pau num monte de stories aí do Rio Grande do Sul, celebridades. Apareceu algumas coisas aqui, mas, né? Deixa eu ver aqui o que o Baldasso postou. O Kleber só posta toco. Eu não sigo o Baldasso no Instagram, vou seguir agora. Não E eu divulgando o teu canal no YouTube, né? Não, mas tu também não me segue no Instagram. Não, mas eu não sigo ninguém, cara. Pois é, não, é que eu tenho dois Instagram, né? E aí tu aparece pra mim no outro, no Bairrista. Tu tá no nível de ter um Instagram profissional e um pessoal, é isso? Não, tem o do Bairrista e tem o meu, é isso só. Entendi. Aí às vezes tem gente que tá nos dois. Aqueles negócios do Bairrista é tu que coloca? Porque só tem coisa do Grêmio ali, então? Algumas coisas é tu, então, sim. O cara? Algumas coisas sim. Só tem, assim, coisas positivas do Grêmio quando aparece volta e meia o Internacional, é um pau no Internacional. Não, isso aí não. Essa ingerência aí eu não tenho. A redação é livre aqui. Inclusive a redação aqui, eu vou falar uma coisa, tá? Redação do Bahia, já vou fazer uma denúncia. TV Inter aqui. Só falta o Hernani Campelo e o Baldasso, que o resto é tudo aqui já. Tá toda a TV Inter. Aqui é TV. O quê? Lucas Weber, o Chimia, o Beto, tudo colorado. Bairrista FC. Ô, Benfica! Já começa na pauleira. Fala, guri. Me permita, não querendo pautar a abertura do programa que o senhor comanda, mas se o programa não tem uma pauta definida, eu queria trazer o retorno do futebol e as coisas importantes que foram praticamente definidas no final de semana. O senhor me permite? Inclusive tem um vídeo sobre isso no canal do Maicá. Olha aí, ó. Agora, cara, assim, ó. Antes era um só, Kleber. Agora a coisa tá dobrada, cara. Nós tivemos uma manifestação do prefeito de Porto Alegre, depois corroborada pelo governo do estado, não mudamos de bandeira em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul em geral, o que seria a bandeira preta, mas nós tivemos um aumento significativo das restrições. Paralelo a isso, como o choque foi muito grande e poderia ser negativo para o retorno do futebol, Benfica, acabou sendo positivo. Porque a ideia que foi passada é a seguinte: gurizada, nós vamos passar 2 semanas agora focando e depois nós vamos abrir para alguma normalidade. Foi essa a ideia que foi passada. Então, assim, o Campeonato Gaúcho, dia 26 de julho, é a última oportunidade de acontecer o Campeonato Gaúcho. É o deadline, é a data limite. Se não puder começar em 26 de julho, não tem mais gauchão.
E há um indicativo de que aconteça, com a simpatia do poder público. Assim como o Grêmio, que já tinha definido que viajaria para Santa Catarina, e o Inter, que ia tomar essa decisão hoje, os dois recuaram, porque eles têm informações de bastidores que possivelmente, na virada da próxima semana, se liberem os treinos coletivos também no Rio Grande do Sul. E o Caboclo, presidente da CBF, marcou a data do início do Brasileiro, sem possibilidade de algo diferente. Ele anunciou que o Campeonato Brasileiro começa dia 9 de agosto, dia 26 de agosto retoma a Copa do Brasil, e a última notícia, que nós até tivemos aqui ontem a informação no nosso grupo de WhatsApp, o Uruguai pode ser a sede da Libertadores da América. Sede única é a única oportunidade e possibilidade de conseguirmos concluir a Libertadores de 2020, e Montevidéu, e o Uruguai é o país que melhor lidou com a pandemia em toda a América Latina, o Uruguai pode ser a sede para, em um mês, levar todo mundo para lá, matar a Libertadores da América, Benfica. Kleber, analisa tudo isso, Kleber. E mais uma vez a CBF ela não conversou, né? Ela simplesmente definiu, e a única competição que não tem data para começar talvez seja onde os clubes mais precisam de definição e sinalização e apoio, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Aquilo que se tinha como especulação, como possibilidade, agora é definitivo. 8 e 9 de agosto é o fim de semana onde começam as séries A, B e C. Final de mês de agosto recomeça a Copa do Brasil e parece que está tudo bem, o futebol segue adiante. Acho que o exemplo que o Rio de Janeiro deu, né, mostra, infelizmente, que vai ser assim mesmo, né, mesmo sem estar com as coisas resolvidas, mesmo com a situação fora do controle, o futebol vai adiante. E tudo é uma cascata, né, uma bola de neve, porque a FIFA tem a necessidade que tudo esteja pronto, que a eliminatória seja disputada, né, que em outubro de 2022 todos os campeonatos estejam encerrados. O 2020 vai ser do jeito que vai dar, né, vai sem respeitar limites, acavalando competições uma em cima da outra. 2021 vai ser o ajuste, 2022 tem que estar tudo certinho, porque é ano de Copa. A FIFA pressionou a Conmebol pressionou as federações, e agora as prefeituras e os governos vão ter que, os governos municipais vão ter que dar um jeito para que o futebol, o Campeonato Brasileiro, comece como se tudo tivesse normalizado na primeira semana de agosto. Senhor Kleber Grabowski, o senhor que é especialista pode talvez responder uma pergunta que eu tenho a lhe fazer. Nós temos uma projeção da CBF de começar o Campeonato Brasileiro, ter 2 jogos por semana, daqui a pouco intercalar com a Copa do Brasil, e assim terminar o Brasileiro lá em fevereiro de 2021. Mas se tivermos que parar um mês esta competição para disputar a Libertadores da América em outro país, consequentemente, vai um mês mais o brasileiro. Porque se os brasileiros que estão na Libertadores vão ir morar no Uruguai durante um mês, não pode ter brasileiro nesse período, ou estou enganado? Tem que parar, né? Quantos times brasileiros a gente tem? 6, né? Vai ter que disputar os 4 jogos da fase de classificação e depois possivelmente todos os times brasileiros passem para a próxima fase, né? E aí começa o mata-mata. No mínimo, são 8 rodadas. 8 rodadas seriam praticamente um mês, né? Tu tá contando com as 8. Né? Tu tá contando com as 8 com a possibilidade de eles tirarem os 2 jogos de oitavas, quartas e semi, tem né? isso também, né? Se eles modificarem a fórmula assim, seriam os 4 da fase de grupo, depois oitavas, quartas, semifinal. Seriam 8 jogos no total se não tiver volta, né? YouTuber... Isso é praticamente um mês. YouTuber Júnior Maicá. A megalomania do Flamengo levou um tombo estrondoso no final de semana. Ou estou enganado? Levou, Silvio. Levou porque foi mal planejada, né? A gente já discutiu bastante aqui no programa sobre se a MP é válida ou não, se é uma boa ideia ou não é, enfim. Tem um monte de discussões aí ao redor dessa medida provisória, só que o Flamengo apressou as coisas, né, Silvio? O Flamengo parece que não se preparou para isso. Primeiro que ele escolheu uma plataforma que quem conhece, quem já trabalhou com ela, quem conhece sabe que não é ideal para esse tipo de transmissão, que ela sempre teve problemas de servidor, de capacidade. Também acho que o que o Flamengo fez foi tomou uma atitude muito bruta, né, de cobrar R$10 para assistir o jogo quem não for sócio torcedor e $8 para quem mora no exterior.
não levou em consideração o time adversário. Claro que era um time pequeno, era Volta Redonda, mas imagina quando for um campeonato brasileiro, né? Quando for um Flamengo e Inter no Maracanã e o Flamengo cobrar R$10 de cada torcedor do Inter para ver o jogo, por exemplo. Então é uma medida provisória que surgiu do nada. As reações a ela também estão bem apressadas, como essa do Flamengo, né? Eu estou falando do Maicujo, né, Silvio? O Maicujo foi a plataforma escolhida pelo Flamengo, que não teve capacidade de segurar a demanda. O Flamengo tem uma multidão de torcedores, né? Tem uma nação de torcedores. Então ficou muito complicado, caiu, gente tentando entrar e não conseguiu. O Flamengo... aí eu li que alguns familiares do presidente Rodolfo Landim reclamaram que não estavam conseguindo ver o jogo. Ele mandou liberar no YouTube mesmo. E fica por isso mesmo, né? Quem pagou lá para assistir o jogo, pagou de graça, né? Não precisava ter pago. E vi também durante a transmissão muita gente dando os R$10 no YouTube, né? No Superchat, dizendo, se for de graça eu pago, mas se for obrigado a pagar eu não pago. Algumas coisas assim. Mas, Maiká, a questão é a seguinte, cara. Não é um absurdo a ideia da cobrança de um valor para os jogos. Mas não agora. É aquilo que a gente está falando desde a semana passada. Então, atropelar, é trocar os pés pelas mãos. Exato. O Flamengo está tentando enfiar a goela abaixo de todo mundo, uma situação que não estamos, nenhum de nós, prontos ainda para isso. E outra coisa, geralmente se cobra um valor por um plano, né? Por um pacote. Essa venda avulsa é muita sacanagem, né? Sacanagem com o torcedor do Flamengo, assim, com o torcedor do adversário. Cara, assim, o meu ideal, o meu sonho, daqui 5 anos, quando as plataformas... Aí é que tá. É aquilo que a gente estava falando semana passada. A internet ainda é ruim. As plataformas ainda não estão prontas. Não existe qualidade técnica, qualidade de internet... E ainda é muito caro. A internet no Brasil é cara, gente. Nós não temos... Muitas pessoas têm um tal do pacote de dados do pré-pago e voa a internet, é um horror. Então, assim, daqui 5 anos, o meu sonho, quando tiver tudo melhor, é o Inter transmitindo seus jogos, vendendo seus patrocínios direto para a Brahma e para a Coca-Cola, cobrando uma mensalidade de 30 pila do torcedor para assistir todos os seus jogos. Mas não estamos prontos para isso ainda, cara. Nós ainda dependemos da TV. Sabe, o Flamengo, ele vestiu o manto da autossuficiência definitiva no futebol brasileiro. Somos nós e o restante é exatamente isso, é o resto, sabe? Então, nós podemos fazer aquilo que a gente bem entender. O Flamengo está assim, vai lá e acerta uma medida provisória com o presidente, atendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí vem, tá com essa briga com a Globo e resolve transmitir da maneira que bem entende, pela internet, os seus jogos. Aliás, o torcedor enxergou que pagando 10 hoje, daqui a pouco iria pagar 10 no próximo jogo, daqui a pouco iria pagar 10 lá no... Até que a coisa seja definitiva, que haja realmente um projeto todo montado. E o Flamengo cagou para as dificuldades, com todo respeito, da internet. Aquilo que vocês estão falando aqui, né? A nossa internet é ruim para transmitir isso aí. Aí vem essa empresa aí de transmissão pela internet e não dá conta do recado. Mas como é que é isso, cara? Como é que não existe um planejamento? Como é que não se imagina assim? O Flamengo representa tantas pessoas, tantos milhares de pessoas que vão procurar isso no mesmo momento. Daremos conta desse recado? Cara, é uma bagunça extraordinária, mas o Flamengo entende que é ele no futebol brasileiro. Caiu alguma coisa aí, eu acho que foi um lenço aí. Que é ele no futebol brasileiro nesse momento e o restante está lá embaixo. E levou outro tombo hoje pela manhã, viu, Kleber? Porque tem um jogo agora, é a Taça Rio ou a Taça Guanabara que está sendo disputada agora? Taça Rio. Então tem um jogo agora, semifinal da Taça Rio, quarta-feira contra o Fluminense. Não, e é aí a final. Final, perfeito. Mas ocorreu... Final do segundo turno. Final do segundo turno, mas ocorreu o sorteio, hoje pela manhã, do local do jogo. E o Flamengo, evidentemente, que na sua autossuficiência estava entendendo que ele seria o mandante para fazer o que bem quisesse, inclusive com transmissão e que não tivesse transmissão da Globo. Sabe o que aconteceu? O mandante é o Fluminense. O que vai ocorrer? Perdeu de novo o Flamengo, né? A Globo só vai transmitir se for obrigada judicialmente. A Globo já disse que não quer saber mais do Carioca, né? Não, perfeito, mas o Flamengo agora eu acho que não pode tomar iniciativa de colocar um jogo que não é seu pela internet, por exemplo. Pode. O Flamengo não pode transmitir esse jogo. Portanto, Baldasso, teremos possivelmente um Fla-Flu secreto nesse meio de semana. Na verdade, eu não sei, Silvio, porque a Globo rescindiu o contrato, né? Eu não sei, se a Globo rescindiu o contrato,
Tá, mas Maicá, Oi. o Flamengo também está baseado na medida provisória. Tá baseado na medida provisória, mas aí se tiver a anuência do Fluminense, teoricamente ele pode transmitir. Olha uma medida provisória sendo aberta aí. Eu não sei se isso prevê, se na Mas medida me diz uma provisória coisa. prevê isso aí. Então, o que existe na medida provisória é o dono do jogo pode negociar, o mandante. Sim. A Globo ela vai seguir pagando os clubes, né? Sim. Ela simplesmente tomou a decisão de que não vai transmitir, o que era um direito seu. Não, mas transmitiu no domingo em função de uma decisão judicial. A notícia é que a Globo rescindiu o contrato e que se comprometeu a pagar o que falta das parcelas, enfim, dos direitos de transmissão, mas que rescindiu o contrato. Por isso, por exemplo, o Vasco transmitiu o seu jogo. O último jogo do Vasco lá no meio de semana. Madureira, quinta-feira. Isso, é. O Vasco transmitiu o seu jogo através do canal, no YouTube, porque a Globo rescindiu o contrato. Então, teoricamente, ontem, o que acontece? Os 11 clubes, exceto o Flamengo, tinham um contrato com a Globo. A Globo disse que rescindiu o contrato, enfim. Só que a federação entrou na justiça pedindo, exigindo que a Globo transmitisse, cumprisse o contrato e transmitisse o jogo de ontem, que foi o Fluminense Botafogo. Só que é o seguinte, a federação não quis que o jogo ficasse sem TV. Porque ontem o Botafogo era o mandante, foi no Newton Santos, o Botafogo podia muito bem transmitir a partida, se ele quisesse, porque não tem mais contrato, como fez o Vasco. É um pouco confuso, mas a gente chega lá. Então é isso. Agora, por exemplo, no meio de semana, o Fluminense tem o mando do jogo, ele faz o que ele quiser, ele pode transmitir. Se a liminar que a federação conseguiu, que obriga a Globo a transmitir o jogo, estiver válida, aí é só TV, pelo que eu entendi, Sim, mas se não tiver válida, quem é o mandante do jogo é que pode negociar a transmissão pela internet. Aí nós estamos falando de Fluminense. Inclusive, eu não sei se a gente está falando do Flamengo. É o Fluminense que decide. Inclusive o Fluminense, se ele quiser, ele pode até autorizar o Flamengo a transmitir também. Pois é, pode. Mas isso aí não tinha sido falado na medida provisória, né? Porque esse flanco não está ali na medida provisória, ou aparece ali. É uma decisão de 3 linhas que tem um monte de interpretações, né, Silvio? Tem várias interpretações. E que podem parar daqui a pouco na justiça. Com certeza. Assim, essa MP precisa ser apreciada até o final do ano, senão ela perde a validade. Só que os 20 clubes da Série A apoiaram essa medida provisória. Se sabe que o Grêmio e o Inter foram contra ela, mas houve uma decisão de votar em bloco. De votar, de todo mundo, todos os 20 clubes da Série A votar de maneira uniforme. Dessa vez os clubes se uniram, só que não foi para reivindicar coisas melhores, foi para apoiar uma MP que talvez prejudique eles, né? Os clubes brasileiros são tão desunidos que quando eles se unem não é para muita coisa. E ainda não sabem, Kleber, os clubes brasileiros, como isso na prática vai funcionar em relação ao jogo e que ele manda, que ele pode negociar, se daqui a pouco não vai acontecer num jogo ou do Grêmio do Internacional, por exemplo, mesmo que aconteceu no jogo do Flamengo, acerta com determinada empresa para fazer a transmissão, por exemplo, e aí Silvio, tem que recorrer à sua própria internet, porque daqui a pouco estoura tudo 7 minutos antes de começar o jogo. Primeiro atira, depois pergunta quem é, né? Bota em prática uma medida sem ter discutido, né? E aí no fim, vamos aprovar porque temos que ter uma posição... tá tudo errado, né? Mas vamos fazer o quê, né? Clebinho, depois colocar em prática, não sei se dá para consertar, né? Fica mais difícil. Desculpa eu interromper ali, que é só para não perder o fio da meada. Sinceramente, para os clubes que são periféricos aí fora do eixo, que não, para mim assim, tirando o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, talvez o São Paulo, o resto dos clubes vai se dar muito mal com essa medida provisória. Não, mas o Maicá, isso agora, Maicá, o que vai acontecer? Na questão isso financeira, aí lá adiante... o que eu penso, tá, Baldasso, é que eu acho que essa nova discussão que se abre já há 2 anos teve uma mudança, né, na distribuição de cotas. A Globo mudou, né? Se baseou na Premier League, que são 40% da cota é distribuído de forma igual para os 20 clubes, né, da Série A, 30% pelo desempenho no ano anterior e 30% pelo número de jogos exibidos em TV aberta. Eu fiz esse levantamento,
agora você sabe, eu virei o youtuber velho, eu fiz esse levantamento para falar sobre isso no vídeo do canal. Por favor, quem estiver assistindo, quiser dar essa moral aí, é só procurar lá por Fala Maiká no YouTube, se inscrever lá para dar uma moral pro velho aqui. Mas é o seguinte, Silvio, eu pesquisei sobre isso, tá? Por exemplo, o Grêmio, no ano passado, por horário de jogos, às 7 da noite, no domingo, enfim, por ter poupado muito durante o Brasileiro, o Grêmio teve apenas 7 jogos exibidos em TV aberta. Só 7 dos 38. O Flamengo e o Corinthians, claro, tem a prioridade sempre, porque é retorno garantido de audiência. Então aí já tem uma discrepância nas cotas. Por mais que essa divisão estilo Premier League se mostre justa, ela não é muito, não. 40% de forma igual, 30% pelo desempenho e 30% por exibição. Esses 30% da exibição já influenciam nos 30% do desempenho, que influenciam no ano seguinte. Entendeu? Sim, então mas, a gente tem o Flamengo que pode chegar a 300 milhões de reais e Grêmio e Inter não passar de 150. É brutal a diferença. Eu acho que primeiro eu acho que o Flamengo e o Corinthians... Baldasso, desculpa me alongar, perdão. Mas só para fechar o raciocínio. Isso é como está posto hoje, tá? Contrato com a Globo e Brasileirão até 2024. Eu acho que isso precisa ser rediscutido. Só que largar isso no colo dos clubes, cada um por si, um tiroteio, como está sendo essa medida provisória, é pior ainda. Vai aumentar essa desigualdade. É isso que eu quis dizer. Mas, Benfica, Maiká, não precisa ser cada um por si. Podem ser os clubes unidos. Eu vou te dar um exemplo. Ele é quase matemático. Aí é bom. O que acontece? Hã? Podem, aí é bom. Formar uma liga. O que acontece hoje, Maiká? Hoje acontece o seguinte, senta a Globo com os grandes patrocinadores e arrecada 1 bilhão de reais, estou citando um número fictício, 1 bilhão de reais para as transmissões ao vivo. Desse 1 bilhão de reais, a Globo pega 500 milhões e repassa para os clubes e pega 500 milhões para ela. O que pode acontecer ali adiante, quando tiver estrutura para isso, é os clubes sentarem diretamente com os patrocinadores e, ao invés de ganharem 500 milhões, ganhar esse 1 bilhão direto. E os próprios clubes transmitem seus jogos. É claro que, mesmo que os clubes se unam, o Flamengo e o Corinthians vão ganhar uma fatia bem maior do que o Ceará e o América Mineiro. Só que o valor é maior, o montante vai ser maior porque a atravessadora do processo, que é a Rede Globo, não estará mais presente no processo para pegar 50% para ela. Por enquanto, estamos na área da ficção, porque se existe uma coisa no futebol brasileiro que não ocorre nesse tempo todo, é a união dos clubes. Ocorreu uma vez. Lá? Há quanto tempo, né? E o que aconteceu quando ocorreu? O Clube dos 13 fez com que os clubes ganhassem 50 vezes mais do que ganhavam. E por que implodiu depois? Porque os clubes se derrubaram. Então, se derrubaram, é incrível isso. Eles estavam ganhando muito mais, uma coisa com a qual não conviviam, sob o aspecto financeiro, e aí resolveram derrubar isso aí. Então, por enquanto, acho, Kleber, que nós estamos numa área de ficção. Vai demorar bastante ainda, né, Silvio? Mas o Flamengo já está à frente, né? Talvez o Flamengo tenha aí já as manhas, se souber conduzir o processo e não se queimar como está se queimando na largada, vai ser mais uma vez o grande beneficiado, vai aumentar ainda mais a sua distância. E o Edmundo fez uma frase muito interessante: é muito mais fácil o Flamengo chegar à decisão do Mundial do que o Barcelona. Sinal de que o Flamengo está sobrando aqui no futebol brasileiro, né? E a tendência é que aumente muito mais. Se os outros clubes não se unirem, não fizerem alguma coisa que dê um equilíbrio financeiro, né, o Flamengo vai ser cada vez mais o único representante brasileiro nas grandes competições. Bairrista FC, Kleber Grabowska, Júnior Maiká, Fabiano Baldasso. Maiká, no inverno o teu nariz pinga muito, não? Putz, bastante. Troço maluco. Aí o cara tá fazendo esse programa aqui, o que a gente faz quando começa a pingar o nariz, ô Baldasso? Enfia o dedo? Olha, cara. Não tem jeito, é um lencinho. Pode assoar que não tem problema. Esse programa assim, de qualquer pessoal, coisa. Nem vou dizer para vocês o que aconteceu, cara. Né? Mas assim... Aí abre a mão. Aí abre faz assim, ó. Há pouco tempo o Maiká disse assim: eu sou um youtuber velho. Foi isso que tu falasse, né, Maiká? Um youtuber da terceira idade, ele é. Foi. Tá. Perfeito. É que nem o Pepe diz. O Pepe tem o Pepe, aquele colega do Pelé, né? É o old tuber. Pois é, mas se tu é um youtuber velho, o que sobra pro Ari Fontoura, cara?
Olha, tem quase 50 anos, virou youtuber. Eu achei que tu ia falar que se tu é um youtuber velho, que só pro Baldasso. Achei que tu ia fazer essa canalice. O Baldasso, se não fumasse, ele teria uma aparência mais jovem que eu. Eu não sou tão maldoso, eu falo quando ele não tá no ar. Ele optou pelo tabagismo. Ô, Curizada, Silvio, mas eu... Oi, fala. O Baldasso abriu o Baldasso FC de hoje falando sobre falando sobre o futebol em agosto. Só me diz uma coisa, por que o Maicá não aparece para mim aqui? Não aparece para mim também, o que até é bom, mas pode ser algum problema técnico. Eu só fico com o Baldasso e o Kleber aqui. Que é o Kleber bom. Tá vendo, Kleber, o Maicá? Sim. Eu pago, eu tô pagando no MyCult 10 pila para ver o canal dele. Negociou! Tá aí. Muito bom. Essa presença de espírito. É o nosso Flamengo, Kleber. Aliás, o Kleber não, o Kleber é o torcedor. Cheguei a derrubar tudo aqui. Derrubei tudo. Tu acha que o Maicá ia lançar o canal no YouTube num dia e no outro dia ele dá a imagem de graça para as pessoas? Ele quer que as pessoas vão lá, né? É só para membros. Eu vi num canal aí do YouTuber Colorado. É R$4,99 para ser membro. Porra! E reclama do Flamengo. Isso aí tá tirando... Porra, já tem gente pra caramba. Isso aí tá tirando 50 pau por mês, Silvio. 50 conto por mês. Te dizer, que loucura. Ô, Silvio, o que tu ia dizer, Maicá? Não, eu fiz uma continha aí de datas. Baixou o Kleber Grabowski em mim. E eu fiz uma conta de datas aí. O Luciano Oxman, né, naquela conversa que tu teve lá na live lá do Renato Martins, né, Silvio? Colocou a data de 26 de julho como limite para início do Gauchão. E o nosso querido Caboclo, aí, o Rogério Caboclo, da CBF, colocou a data de 9 de agosto como provável data de início do Brasileirão. São exatos 15 dias, né? São exatos 15 dias. E se a gente tiver o Gauchão começando em 26 de julho, com as rodadas que faltam, seriam 7 datas, né? Se o Caxias não for campeão do segundo turno. Se o Caxias for campeão de 5 a 7. De 5 a 7. Dá exatamente um jogo a cada 2 dias. Para ter tempo de começar o brasileiro. Sempre preparação. A semifinal do segundo turno tem 2 jogos, Kleber? Não. É jogo único. Não. Perdão. É jogo único. A final do segundo turno é que tem 2 jogos, né? Não. É só a final do Gauchão. Só a final. Se tiver... Faz um jogo só, então. Se tiver um campeão diferente do Caxias no segundo turno. Vai ter que diminuir data, senão é muito jogo, cara. Não tem como. Nós vamos ver o que vai acontecer agora, porque a dupla Grenal está naquela de sair, especialmente o Grêmio sairia na semana que vem para Santa Catarina, mas está dando uma segurada, porque eu acho que receberam alguma sinalização de que talvez nos próximos dias o governador ou o prefeito da cidade liberem para treinos com contatos. A partir da semana que vem, por exemplo, aí ficariam por aqui. É que se o Gauchão voltar, obrigatoriamente os treinos vão ser liberados, aí não tem necessidade de ir para Santa Catarina. Aliás... O prefeito da cidade, aliás, como dizia o nosso... Saudoso. Saudoso, Alcides Farias. Dizia Alcides Farias, aliás, o prefeito da cidade, Nelson Marquesan, resolveu fechar a orla do Guaíba. Ele viu agora que essa era uma necessidade. Por que não enxergou lá atrás, prefeito? Por que não enxergou lá atrás essa necessidade? E a gente falava, não estamos falando agora, hein? A gente não está falando agora aqui no programa. Esse assunto a gente já trata já há algum tempo. Por que não fechou lá atrás, prefeito Nelson Marquesan? Antes tarde do que mais tarde, né? Não, é impressionante. Todos nós sabíamos que o que acontecia na orla do Guaíba, especialmente no final de semana, era absolutamente descabido e não tenham dúvida nenhuma. Contribuiu, foi propulsora do aumento de casos. Não tenho dúvida nenhuma, porque eram milhares de pessoas. Nós estamos falando de um acúmulo de pessoas que talvez não teria num jogo normal de gauchão. Inter e Aimoré talvez não tivesse tanto público quanto tinha na orla do Guaíba no domingo de tarde. Então, era óbvio que não podia acontecer, mas isso desde o primeiro momento, quando teve o primeiro fechamento, a orla do Guaíba tinha que ser fechada, ou então fiscalizada de uma outra forma, não sei, mas o que aconteceu sistematicamente e repetidamente em todos os finais de semana, chegava a ser ofensivo, Benfica, porque tu passava em casa a semana inteira sem trabalhar,
e no final de semana os caras iam tomar chimarrão em grupo na Orla do Guaíba. Exato. E a explicação, Baldasso, é que se fechasse a Orla do Guaíba, as pessoas iriam se aglomerar em outros locais públicos da cidade. Ué, final de semana, o que ele fez? Fechou vários locais públicos da cidade. É isso aí. O que vamos fazer aqui? Bom, enfim. Bom, e tem outra medida também, né? Ô, Silvio, o Marquesan também vai bloquear os cartões TRI, né, de Vale Transporte. Só vai deixar liberado para trabalhadores de atividades essenciais. Também Oi? Os estacionamentos da área azul, né? Também. Não pode. Esse é o preço. Já ajuda bastante também. Esse é o preço que se paga, né, Silvio, por tamanha desobediência, né? Desorganização, desobediência, por tamanha irresponsabilidade. Hoje de manhã o Drauzio Varela deu uma entrevista para a Gaúcha, para o Timeline, e ele falou uma coisa muito séria, não é o isolamento social que está quebrando a economia brasileira. O que está quebrando a economia brasileira é o vírus, né? O isolamento social é a resposta ao vírus. Então, e outra coisa também, a economia brasileira, é óbvio que a pandemia causa um efeito muito sério, muito grave, está todo mundo apavorado com o que está acontecendo. Só que se a economia brasileira fosse mais organizada, ela podia ajudar mais as pessoas, né? Ela não precisava obrigar as pessoas a irem para a rua. Então são péssimos exemplos, desde o presidente comemorando o 4 de julho na embaixada norte-americana sem máscara, né? Os exemplos que vêm de cima aí do governo federal para todo o país, eles dizem é o resultado disso, o que está acontecendo. Aí agora o trabalhador vai perder o seu vale transporte, vai ter que ficar em casa, vai todo mundo para o lockdown. Aí as pessoas que estão em isolamento social há um bom tempo pensam, poxa, fiquei todo esse tempo de quarentena e não serviu para nada. É uma confusão sem fim o Brasil, né? Bom, e a gente vai esperando, vamos ver o que vai acontecer, inclusive com reflexo no futebol. Esse é o Bairrista FC, Kleber Grabowska. Morreu Ennio Morricone, Kleber. Esse cara, um italiano, morreu, se não me engano, aos 91 anos. Eu acho que 91. Eu acho que ele é o maior compositor de trilhas sonoras de filmes, de grandes filmes que a gente já assistiu, a começar pelos western italianos maravilhosos, hein, Kleber? Pois é, eu acho que talvez pode ter sido, até que tem uma olhadinha, o mais oscarizado de todos, né? É um cara que acompanha a mudança de padrão do cinema. Ele vem do Bang Bang, do Faroeste, né? E participa de trilhas de filmes espetaculares, né, senhor? E em ação também, né? Com 91 anos em produção ainda, né? Pois é, cara. Cara, ele foi o compositor da trilha dos Intocáveis. E a gente sempre lembra, Baldasso, daquela famosa cena da escadaria, o carrinho de bebê descendo, caindo ali, e eu não sei quem era o ator daquela... Era o Kevin Costner. Exatamente. Mas foi ele que segurou o carrinho? Eu acho que a cena é com ele, né? Ele é o principal, né? É ele e o... Como é que é o nome daquele cubano? Não esqueci o nome, que era o auxiliar Andy Garcia. Exato, os dois que participam da cena. Nós já estamos naquela de esquecer dos nomes, viu? Mas isso me lembra o Marco. Tu viajava com o Marco Antônio Pereira, nosso querido narrador Marco Antônio Pereira, hoje na Bandeirantes. Aí ele chegava para dizer, Baldasso, um filme maravilhoso esse final de semana. O filme com o ator aquele que fez o outro filme aquele. Esse ator teve até naquela novela lá. Esse filme também é parecido com aquele outro filme e ficava meia hora e não saía do lugar. E te dava uma mijada. Porra, tu não ajuda também, não sabe nada. Exatamente. Cara, mas esse cara, o Ennio Morricone, eu me lembro dele nesses western que eu falei, né, faroeste italiano, tipo O Dólar Furado. Eu acho que era com Juliano Gema. O Dólar Furado. Juliano Gema. O cinema, a matiné de domingo à tarde para assistir com o som da trilha do Ennio Morricone, estes faroestes italianos, era um troço absolutamente fantástico, cara. Então, o tempo passa e a gente fica com a trilha na cabeça, pois esse cara, Júnior Baicá, nosso velho youtuber, morreu hoje pela manhã. Morreu o Ennio Morricone. Ele tem 2 Oscars, um pelo Oito Odiados do Tarantino e o outro não achei, eu acho que é pelo
Pelo Intocáveis, a missão, né? eu acho. A missão, eu acho que o outro é a missão. E eu descobri tô pesquisando aqui sobre o Ennio Morricone, né? Ele teve uma queda, né? Caiu, enfim. E ele estava hospitalizado e acabou falecendo. Faleceu junto da família, parece que foi uma passagem tranquila. E ele escreveu o próprio obituário aqui. Uma curiosidade. Vai falando, Maiká, que eu vou assoviando a trilha, eu acho que o do dólar furado por baixo, tá? Vai falando aí. Tá? Aliás, tá maravilhoso esse obituário aqui, tem um bom humor aqui. Ennio Morricone está morto. Anuncio assim a todos os amigos que estiveram próximos e aqueles um pouco distantes, a quem saúdo com grande afeto. É impossível nomear todos, mas uma recordação particular vai para Pepuccio e Roberta, amigos fraternos muito presentes nos últimos anos de nossa vida. Há apenas uma razão que me faz cumprimentar todos dessa maneira e ter um funeral de forma privada. Não quero dar trabalho. Aí depois eles mandam um abraço para outros amigos, para os filhos, irmãos. Espero que saibam o quanto os amei. Por último, Maria, mas não a última. A ela renova o amor extraordinário que nos manteve juntos e o qual lamento abandonar. A ela o mais doloroso adeus, a esposa dele. Bonito. Que bonito. Aumenta o volume, Benfica. Aumenta o volume agora. Lembrei do Roberval Taylor, lembra do Chico Anísio? Ele fazia assim com a mão, ó. Levantava a mão e depois baixava. Mas eu não vi qual é o sinal que tu fez, eu não vi, porque eu não tô te vendo aqui no computador. Eu tô aí, vocês têm que ajeitar, vocês estão no telefone, tem que ajeitar melhor aí o zoom de vocês, eu tô aí, sim. O Kleber viu? Faz pra ele, Kleber. Faz pra eles, Kleber. Como é que se ajeita? O sinal do Roberval Taylor, lembra do Chico Anísio? Ele subia... Ele queria o pescoço e fazia... E depois ele baixava a mão. Aliás, eu tava vendo esses dias um arquivo aí com o Jô Soares. Era o aniversário do programa dele. Ele reuniu Chico Anísio, o José Vasconcelos, Paulo Silvino e outro convidado era o Agildo Ribeiro, que teve uma indisposição estomacal. Meu Deus. Procurem, assistam, que é espetacular. Né? Que maravilha. Essa do levantar a trilha, esse é o sinal do Roberval Taylor? Ele subia levantar, a mão, depois baixava. Me lembrou uma historinha que o Regis Zoyer contou, lá do tempo dele na Rádio Imembuí. Todas 6 da tarde, especialmente em rádios do interior, acho que a Farroupilha ainda tem. A hora da Ave Maria, né? Mas em rádio do interior, a hora da Ave Maria, às 6 da tarde parava qualquer programação para a Ave Maria. Oração da Ave Maria, normalmente lida por um padre. O padre saía lá da sua paróquia e ia na rádio para ler a oração da Ave Maria. E aí a trilha estava muito alta. E o padre que estava fazendo, ele começou a fazer esse sinal, assim que a gente fazia, de baixar a trilha, né? Estilo Roberval Taylor. Eu acho que o Roberval Taylor pedia para subir. E o padre começou a fazer baixa, baixa. E o operador foi ajoelhando. Pra rezar. O operador achou que era pra ele. Foi ajoelhando pra rezar. Essa me lembrou daquele episódio que o Seu Madruga ensina o Chaves a tocar violão, né? Aí o Seu Madruga tá sentadinho de lado, assim, de olho fechado. E aí o Chaves tá afinando o violão. E aí o Seu Madruga baixa mais. E o Chaves se abaixa. E o Seu Madruga baixa mais. Aí uma hora o Chaves tá deitado no chão com o violão, assim, não tem mais pra onde ir. Cara, eu sou xingado. Sabe que às vezes aqui, perto da 1 da manhã, eu sou xingado, né? A Solange tá fazendo os trabalhos dela lá na internet e eu fico ali na televisão vendo. Daqui a pouco cai no Chaves e ali eu fico. E eu fico no Chaves assistindo. Eu sou fã do Chaves, eu sou fã do Dr. Chapatin, cara. Esse é o mestre. Dr. Chapatin é maravilhoso. Cara, o mais engraçado do Chaves é o seguinte, cara. Porque o Roberto Bolanhos, quando explodiu com o Chaves, ele já era um velho, cara. Tinha 40 anos. O Chaves é um velho. É o Maiká. Porra, quem me dera, inclusive. É o nosso youtuber velho. O youtuber velho. Tem 10 centavos da criatividade. Pra mim, o grande personagem do Chaves, pra mim, é o Godines. Eu sou enlouquecido pelo Godines, cara. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gosto mais do Chapolin. O Chaves... Eu gosto mais do Chapolin. O Chapolin pra mim é muito Eu gosto da abertura do Chapolin, que ele só se quebra. Sabe, o super-herói chegando a dar tudo errado. Esse Chaves aí, eu acho que é o maior fenômeno da história da televisão. Não, pode isso. O Benfica, a história da... Aí entra
o negócio que tu não compra em farmácia como comunicador. E especialmente quem administra um veículo de comunicação, que é o feeling. O Silvio Santos, em 1984, recebeu uma caixa de vídeos, na época era videocassete ainda, com episódios do Chaves. E ele viu e adorou. E ele levou para a reunião de conselho do SBT, e os caras viram e disseram, pelo amor de Deus, Silvio, isso é uma coisa de 1971, isso está ultrapassado, isso é arcaico, isso aí é amador, tu tá louco. E o Silvio, o problema de vocês, eu vou botar no ar. E se tornou um dos maiores fenômenos da história da TV brasileira. Até hoje, quando o Silvio Santos quer garantir uns pontinhos de audiência certo lá, ele bota o Chaves, porque o Chaves garante sempre uma média de audiência. É o regulador de audiência. Né? Isso é feeling, cara. Isso é porque realmente era arcaico, era velho já para a época, porque 84. É muito amador. Imagina, 30 e poucos anos depois. Continua, o Chaves, fenômeno. O Chaves é uma comunidade, tem uma legião de fãs até hoje, né? As pessoas pesquisam muito, tem grupos. Aqui no Brasil tem um fã-clube imenso, né, da obra do Roberto Gomes Bolanhos, enfim. E tem é uma história muito curiosa, né, como todas as outras. O destino de cada personagem, de cada ator. É muito doido isso, cara, muito doido. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Julinho Camargo, técnico de futebol, que está com Covid-19, ficou um tempo na UTI, muita preocupação de todas as pessoas, imagino dos amigos dele, imagino dos familiares, mas ele hoje, se não me engano, foi para o quarto. Julinho Camargo, que é uma das grandes, Kleber, das grandes figuras do nosso futebol, cara. É um cara absolutamente maravilhoso. Julinho Camargo, técnico que trabalhou com o Falcão no Internacional, depois saiu para treinar o Grêmio, que já treinou vários clubes do interior e de fora do Rio Grande do Sul. E que jogou futsal, joga muita bola o Julinho, isso acho que as pessoas não enxergam. Ele jogava com o Rafael Collin no antigo time da Grampec, que talvez tenha sido o último time de futsal que existiu aqui em Porto Alegre, que disputou campeonatos. É mesmo, né? É verdade. Mas o Julinho tá bem, né? Ele tá com Covid, teve internamento, ele tá bem, né? Agora ele foi pro quarto, agora é outra situação. Quer dizer que ele saiu do quadro pior, digamos. Fora do grupo de risco, né? Fora do grupo de risco, não, é grupo de risco. A gente sabe que os mais vulneráveis ao Covid são os que estão na faixa acima dos 60 anos, né? Mas mais jovens, né? Mais novos, fora aí na casa dos 40, 50, 30, os obesos, né? São um grupo de risco também. E o Julinho Camargo é gordinho, né? Fofinho, então tem que se cuidar mesmo. É perigoso, realmente muito perigoso. Tô lembrando de Paulo Santana, hein? No dia que eu larguei Obesos no ar, o Santana me encontrou no corredor. Nunca mais diga obesos. O certo é obesos. Paulo Santana obesos? Me chamou a atenção para isso. Obesos. E eu fui falar isso, e eu fui falar com o Jaime Copstein, grande Jaime Copstein, e disse para ele isso que o Santana. Aí o Jaime disse assim, bom, se o Santana falou é porque é correto. Então Então, Baldasso, a partir de hoje tu é o sujeito... Bom, obeso. No seu caso não, aí não é que é obeso ou obesos. Eu não sou obeso. Então vocês três são obesos. Eu não sou obeso, eu só tenho sobrepeso. Está um pouquinho acima. Perfeito. Kleber Grabowski, o que tu recomenda, Kleber? O que eu vou recomendar, Silvio Benfica? Eu estou vendo na Netflix, ou será que é na Amazon? Como é que é? Repete. Eu tô falando que só tem mascarado nesse programa. Onde é que tu tá assistindo? Repete. Não sei se é na Netflix ou no Amazon. Que é o homem do Castelo Alto, né? Que é a história de que como seria o mundo se a guerra tivesse outro vencedor, né? Eu vi dois episódios ontem. Acho que não é uma série nova, né? Acho que deve estar na segunda ou terceira temporada aí, mas é muito interessante essa ficção científica aí.
Olha aqui, eu recebi uma mensagem aqui que diz o seguinte: 8ª vez que o Maicá diz, espera, deixa eu concluir, ou só para não perder o fio da meada. Tá difícil, esse rapaz precisa de um canal exclusivo. O Kleber manda mensagem no grupo do programa e fica olhando para a tela esperando eu rir, esse canalha. Mas acho que essa ideia tá caindo de maduro, né, Silvio? Tá caindo. Aliás, por falar... Isso é culpa do Fabiano Baldasso. Fabiano Baldasso é um cara que é que nem o Flamengo, ele tá no outro patamar. Aí os caras tentam correr atrás, vai demorar um pouquinho. Então é o seguinte, se é culpa do Baldasso... Baldasso, vamos a uma edição neste momento com o Fabiano Baldasso do Giro dos Stories. Giro dos Stories. Maicá, tu tá com o teu smartphone na mão aí? Não, não tô. Eu quero saber, eu vou te citar algumas grandes celebridades gaúchas que eu gostaria de saber o que estão fazendo neste momento. Túlio Milman, tá? Ernesto Fagundes, Renatinha da Gaúcha, quem mais? Eu quero saber das maiores celebridades gaúchas. Túlio Milman tá comprando um paninho agora, no Zafari. Tá. De quem mais nós poderíamos saber? O Luciano Potter, o Duda Garbi. O Potter tá com os filhos. Tá, então, por favor, é isso que tu tem que me atualizar aí. Eu não tem nada a ver com isso aí. Ô, Silvio, eu queria dar uma dica também. Já tá mudando? Mudando de assunto. Tá mudando? Segue no mesmo assunto. É que o Kleber... É um pau no Potter que diz que ele tá com os filhos? Não, só tem que... Ele tá bem? Não, nunca. Aliás, ele... Tá de aniversário hoje lá na família dele. Um beijão pra todo mundo. Mesmo? Mas é ele, não? Não, é a esposa dele. Potter é um... Tá. Potter é um Tem grande... festa lá. Potter é um grande amigo que eu fiz aí nessa... Esse é um grande cara. É um grande cara. Esse eu gosto. Eu não gosto de quase ninguém da RBS, mas esse eu gosto. É por aí. Ô, Silvio, o Kleber citou essa série, né? O The Man in the High Castle, que é como o mundo estaria hoje se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra. E eu queria dar uma dica aí pro pessoal que é mais adepto da pirataria. Pessoal que é mais rato de internet aí. Existe uma série chamada The World at War, tá? Que é uma série da década de 70 de um canal de TV já extinto na Inglaterra, no Reino Unido, que é 73, se não me engano. São 26 episódios de 1 hora sobre a Segunda Guerra Mundial, com muita imagem exclusiva, né, da época, enfim, e um diferencial. Muitas pessoas de ambos os lados, ainda vivas, né, obviamente, e dando entrevistas sobre a Segunda Guerra. Tem depoimentos incríveis, assim, de um comandante da Luftwaffe, né, da Luftwaffe, que é a aeronáutica alemã, citando instruções que o Hitler deu para ele pessoalmente, por exemplo. O documentário é elogiado pela imparcialidade na discussão, né, e também por não ter pressa em resolver o assunto. Realmente são 26 episódios de 1 hora, é muita coisa. São 26 horas, né? Mais de 26 horas até. Inclusive, depois, na comemoração de 40 anos da série, eu acho que eles lançaram mais 10 episódios com sobras. Então, fica The World at War. É a melhor coisa que eu já vi sobre a Segunda Guerra Mundial. Cheia de depoimentos, de imagens exclusivas. Mas tu acha onde isso? Aí tu tem que baixar. Não tem lugar nenhum. Tem que fazer o download. Tem que baixar por torrent, né? Mas vale muito a pena para quem se interessa pelo assunto. Eu sou viciado na Segunda Guerra. Eu tô até com medo dos meus vizinhos no prédio, porque só escuto os gritos alemão, tiro, essas coisas, mas é só o que eu queria dizer para meus vizinhos que eu não sou nazista, inclusive eu odeio o nazismo, mas é um assunto que me interessa muito. Tem que ouvir de fone, então. The World at War, Silvio Benfica. É de um canal, canal de TV chamado como sou modinha, eu tô vendo Dark, que é a série que todo mundo tá vendo aí, eu e a minha mulher estamos vendo, estamos adorando, que faz umas viagens no tempo e tal, muito massa, muito legal. Eu sou muito fã de séries de época, né? Assim, uma grande paixão que eu tenho de séries que eu vi nos últimos tempos é Vikings, que eu adoro, acho fantástico. Então é isso que eu digo pra galera. Eu sou modinha, eu não sou um cara tão inteligente quanto o Kleber e o Maicá, que vieram com coisas diferentes aí. Eu vejo que todo mundo vê. Eu quero recomendar um material que eu tenho no Estúdio B, que está à disposição aí no YouTube. Eu não sou velho, como é o velho youtuber, mas aquele material lá do tempo do Estúdio B, lá na Rádio Gaúcha, que ficou ali, tá? Quem quiser pode assistir, que eu fiz com o Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro do Internacional, que em determinado momento, lá em 1971,
Fabiano Baldasso, decidiu uma eleição. O Braulio, um gol do Braulio decidiu uma eleição no Internacional. Incrível, a eleição era domingo. E o Internacional estava muito dividido entre Braulio e Sérgio Galocha na época. Era um negócio assim, tinha uma ala concreta assim, de dirigentes, de conselheiros do Internacional que eram a favor do Braulio, que era extremamente técnico. E outros eram a favor do Sérgio Galocha, que era o meia-direita, mais rompedor, assim, mais forte, que se baseava muito os seus movimentos na força. Era o futebol força contra os mandarins. O futebol os mandarins força queriam o Sérgio Galocha. Exatamente. Então, era o futebol força contra o futebol arte. E aí, a eleição do Internacional entre Carlos Stechmann, que era a favor do futebol arte do Braulio, e Aldo Dias Rosa, que tinha a seu favor os mandarins, Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, entre outros. Essa eleição ocorreu num domingo e o Inter foi jogar contra o Santos em São Paulo. E o Inter ganhou o jogo, e o Braulio conta, e virou a eleição que estava a favor do Aldo Dias Rosa no momento em que ele fez um gol, e não foi um gol simples, está aí o gol para se assistir também na internet, um golaço marcado pelo Braulio diante do Santos com Pelé e tudo, Pelé estava no jogo. O Inter ganhou a partida de 1-0 com o gol do Braulio. Ali se definiu a eleição e ganhou o Carlos Stechmann. Não é uma coisa muito maluca, ô Fabiano Baldasso? E continua acontecendo até hoje, na verdade, né, Benfica? As pessoas fazem 30 mil articulações políticas em clubes de futebol e cooptam um lado, traz o outro, vai aqui ali. O que continua definindo eleição no futebol é o resultado do campo. Se o Internacional no segundo semestre agora for um time vitorioso dentro do campo, ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, o Marcelo Medeiros elege o seu sucessor sem eleição, inclusive, sem eleição. O campo continua definindo tudo no futebol, não adianta. Mas, ô Kleber, mais do que definir uma eleição, esse gol do Braulio definiu uma filosofia. E o futebol bonito. Do futebol arte. E tu vê, e o Braulio não foi um cara que teve uma sequência muito importante depois disso. Não. Ele apareceu mais antes disso, até chegar no início de 70, coisa e tal, porque houve um momento, o Kleber, que ele claramente dividia a posição de meia-direita com o Sérgio Galocha. Determinados jogos jogava o Braulio, outros jogava o Sérgio. Hein, Kleber? Essa é de 71, Silvio. Se não me engano, é 71. É de 71, né? É um período em que o Internacional está tentando se achar, mesmo tendo aí já 2 ou 3 títulos de campeão gaúcho, né? É um time que está entre, né, o time que conseguiu acabar com a hegemonia gremista e a criação de um modelo de jogo, está no meio termo, né? E aí fica o Braulio meio que fica sendo depurados, né? Será que vale? Até que o Internacional se encaminha para um outro tipo de jogador e enxerga no Carpegiani o cara que possa fazer essa transição e afirmação de um novo modelo. Exatamente isso. Bom, tá ali no Estúdio B, essa entrevista dá para encontrar no YouTube, que eu fiz no Estúdio B com Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro do Internacional. O garoto de ouro do youtuber, não, garoto não, é um velho de youtuber, Júnior Baicá, diga lá. E aí, Silvio? Ele foi, onde é que tô ele aqui, foi? tô aqui. Não, Não, ele tá fazendo a... Tá olhando os números. Não, ele tá vendo modelos de almofada para botar no sofá dele, para dar uma incrementada no cenário. Tá bem gozado, ô Baldasso, tá bem gozado aquele sofazinho ali com a camiseta do Grêmio, né? Não, cara, eu não entendi que ideia que ele tá tentando passar para as pessoas, de que ele é um cara refinado. Será que ele acha que alguém vai acreditar nisso? As pessoas conhecem ele, cara. Eu sou um cara refinado. É que minha dificuldade realmente é falar com a câmera, né? Isso é uma grande dificuldade. Falar não é problema, o problema é olhar pra câmera. Esse é o problema. Então, mas não tem problema, no YouTube isso aí não vai te fazer falta nenhuma. Nada, tranquilo, isso não é importante. Foi que nem sexta-feira a gente tava... Mas só porque o Galvão Bueno faz as lives dele, grava os vídeos para serem inseridos na programação da Globo, ele nunca olha pro lugar certo. Ele olha pra mulher dele. Sempre olhando. Não olha pra câmera, ele olha pra tela. Ô, Baldasso, essa tua resposta me lembrou que sexta-feira a gente estava organizando a live do Guri, né, para os 162 anos do Teatro São Pedro, do Guri de Uruguaiana. Aí tava conversando com o Jair aqui, né, aí o Edu perguntou para ele, e essa pandemia te afetou muito? Ele, não,
Não, quase nada. Tá bem tranquilo. Tá bem eu tranquilo. trabalho em casa de espetáculo, mas tá bem, pra mim tá tudo normal. Eu faço show, viajo todo o Rio Grande do Sul. Não, foi bem bom, foi bem tranquilo. Deu tudo certo. Quem fez a pergunta? O Edu. Essa pandemia te afetou muito? Ele, não, tá bem bom. Tá tudo tranquilo. É que o Edu tá ficando doido também. O Edu sempre foi meio pistola. Esse é o famoso cara do cara que não... Quando o cara não sabe o que perguntar. Tem um amigo meu que uma vez, numa festa... Tem um amigo meu também. Silvio, acabou o programa, Silvio. Só pra avisar, estouramos. Um amigo meu, só pra terminar então, um amigo meu numa festa, ele conheceu uma guria, ficou com a guria na festa e tal, mas é aquela coisa, não criou uma química grande. E aí ele tá com a guria a noite inteira e não sabia mais o que conversar, porque não rolava o assunto entre os dois. Aí, em determinado momento, ele sentado do lado dela, estava 5 minutos sem trocar uma palavra, ele olhou para ela e falou: e aí? E os namorados, hein? É o tiozão. Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.